Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Everton Messias e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje vou falar um pouco de livros aqui, né? E um livro especial no qual eu gostei muito de ler, já é a segunda vez que eu estou lendo ele, é O Diálogo das Carmelitas, do Jorge Bernanos, né? É um livraço, ele foi escrito em 1948, né? Jorge Bernanos escreveu vários romances, como Diário do Pároco de Aldeia e O Mochete, e vários outros romances e alguns textos muito polêmicos, né? Jorge Bernanos era um polemista, né? E escreveu esta obra, né? Ele estava à beira da morte já quando escreveu O Diálogo das Carmelitas, e ele foi publicado póstumamente, né? E um fato interessante aqui deste livro, né, sobre o Carmelo, o enredo dele se passa na Revolução Francesa, né? Então ali você tem a supressão da religião, aonde o Estado, né, ele pretende ser a única cabeça de governo no mundo temporal, né? Então, querendo suprimir toda a religião e também suprimir todos os seus opositores e os seus dissidentes, né? Então, o Diálogo das Carmelitas é um livro espiritual do Jorge Bernanos, que foi publicado póstumamente. Agora, um fato interessante, né, que nós devemos observar da Revolução Francesa, que a Revolução Francesa ela começa na questão intelectual e imaginativa, né? O próprio Diderot, que escreveu este livro aqui, A Religiosa, ele conta uma história assim muito oposta ao que acontece com as carmelitas, né? Ele conta a história de uma freira, né? No qual eu já esqueci o nome dela. Bom, qualquer coisa eu coloco aqui na descrição do vídeo, né? Mas ele escreve a história de uma carmelita que não tinha a vocação para ser uma freira, né? E ele mostra as dificuldades que ela tinha para sair do convento, todo o protocolo, toda a questão da autoridade da igreja, etc, etc. Passando uma imagem de que a igreja era era um órgão no qual suprimia a individualidade humana, né? Então o Jorge Bernanos cria uma novela, na verdade uma peça teatral, né? E que foi escrita para se tornar um filme, né? Esse filme ele foi criado em 1960, inclusive já tem o filme disponível na Ilume TV. Quem quiser dar uma conferida pode assistir o filme, que também está bem dirigido, né? Então você tem essa dualidade, né? Então o Diderot ele tenta apresentar um fato da Igreja Católica para infundir na imaginação das pessoas de que é muito ruim ser católico, né? E no romance do Jorge Bernanos a gente vê que isso é completamente o contrário, né? O Estado, que é o detentor do poder, ele quer o poder absoluto, né? Então o romance se passa na Revolução Francesa e conta a história de uma carmelita em específico, que é a Branca, né? É uma moça que tem muito medo das coisas e ela decide, né, entrar no Carmelo porque ela não aguenta mais as nuances do mundo, né? Então é uma carmelita que tem muita dificuldade e as suas irmãs tentam ajudá-la, né? Então tem uma outra personagem muito interessante, que é a Priora, que é como se for a chefe, né, de lá do Carmelo. E tem uma frase muito interessante, que ela já está à beira da morte, né? E ela fala assim: bom, eu já meditei a minha vida inteira sobre a morte e essas meditações não adiantaram de nada, né? Então, se a gente for pegar a intertextualidade, a gente vê isso também no Gustavo Corsão, no Lições de Abismo, no qual ele descobre que está com câncer,
né? E ele está prestes a morrer, ele tem alguns meses de vida, né? Então ele começa a citar alguns filósofos, né, da antiguidade, como Marco Túlio Cícero, que tem as reflexões sobre a morte, e ele também diz a mesma coisa, ele diz, olha, os filósofos falaram sobre a morte, porém ela não está me servindo para nada, né? Até porque quando a gente reflete sobre a morte, ela está muito distante de nós e a gente só está fazendo uma pura abstração, né? Obviamente, quando a hora da morte chega, ela é simplesmente trágica, né? Acho que nenhuma filosofia vai resolver o problema da morte, né? Uma fatalidade inescapável. Então, a gente vê que nesta obra do Jorge Bernanos, a gente tem muitas nuances de espiritualidade, né? A questão mesmo da oração das carmelitas, né? Quando a priora diz assim, a branca, né? Essa carmelita que tem muita dificuldade, ela chega e diz assim, bom, eu estou aqui para que vocês orem comigo e vocês me ajudem. E a priora diz o seguinte, não, na realidade cada luz brilha a sua luz, né? Aqui é cada uma por si, né? A oração ela é estritamente individual. Então a gente vê que esse traço de espiritualidade que está em Jorge Bernanos é justamente a espiritualidade no qual ele foi criado, né? Jorge Bernanos ele teve uma educação católica, né? Então a gente vê a importância do apostolado leigo através dessas obras literárias que mostram justamente a fé dos personagens, né? E eu sempre gosto de fazer um comparativo quando eu falo desta obra, é o seguinte, tem uma frase, né, na Bíblia, um acontecimento, no qual Pedro ele está diante do Sinédrio, né? E por estar diante do Sinédrio, os fariseus dizem para ele, olha, nós não queremos que você pregue o Cristo aqui para o reino de Israel, né? Senão você será preso. E aí o Pedro diz o seguinte, olha, eu vou continuar pregando aqui e vocês não mandam em mim. Praticamente ele diz isso, né? Mas obviamente não nessas palavras, eu só estou parafraseando. E esta obra aqui diz o mesmo, né? Mesmo diante da guilhotina, elas são entregadas, né, à morte e elas estão lá cantando hinos, servindo a Deus e não renunciando à sua fé. Então, se nós pegarmos a nossa sociedade contemporânea, a gente vê que as pessoas têm muito medo de proclamar a sua fé, têm muito medo de lutar contra o governo, com medo de serem mortas, né? Então, para quem não leu esta peça, super indico o Diálogo das Carmelitas. E para vocês verem a diferença imaginativa que o Diderot apresentou nessa obra, leiam ela também, né? Obviamente que tudo que ele conta aqui é mentira, mas aí você vê o comparativo, né, de uma pessoa que está sendo honesta com as coisas que acontecem dentro da igreja e uma pessoa que está querendo destruir a igreja através da imaginação. Então pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curta o vídeo aqui, compartilhe e obviamente se inscrevam no canal, tá certo? Então fiquem todos com Deus e até mais.